Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, antes de começar, eu queria compartilhar um fato muito bacana e te fazer um pedido logo em seguida. O fato é que os agregadores de podcast começaram a recomendar o Parentalidade Preta para novos ouvintes. Isso tem acontecido porque muita gente tem avaliado e ouvido Parentalidade Preta. Então o pedido é o seguinte: avalie e ouça o Parentalidade Preta aí no seu agregador. Aí, enquanto você escuta, não deixa de dar uma nota 5, 5 estrelas ou qualquer outra coisa que faça com que ele seja bem avaliado na plataforma. Isso faz com que as ferramentas que eu compartilho aqui cheguem a mais pessoas e a gente consiga falar de criação racializada com muito mais propriedade. Bom, o pedido era esse, a gente vai para o nosso episódio. O que acontece quando uma mente brilhante desafia as narrativas já estabelecidas? Como um gênio senegalês se torna um farol na escuridão da distorção histórica e do obscurantismo? Prepare-se para descobrir os segredos por trás do apagamento histórico africano antigo. Em comemoração ao centenário de Cheikh Anta Diop, a gente vai desvendar as camadas profundas da sua vida, desafiando as noções convencionais e provocando reflexões sobre a identidade, história e o legado africanos. Aqui você vai romper a barreira do senso comum e explorar o extraordinário. Aperte o cinto, porque essa jornada promete questionar, inspirar e te surpreender. Esse é Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, um especial do Parenta, aqui no podcast Parentalidade Preta. Capítulo 1 – Um inglês diferente. Como você viu no episódio anterior, foi com a separação dos blocos, com a Tríplice Entente e com a Tríplice Aliança, que se iniciou uma corrida para mostrar quem seriam as próximas potências globais naquela época. E foi na Alemanha, em Heidelberg, que foi encontrado o elo perdido entre o homem atual e o homem primitivo. E como você bem sabe, na guerra não há descoberta de um lado oponente que não fomente a necessidade de uma descoberta pelo outro lado. E em contraponto ao mistério desvendado pela aliança, a Entente precisaria de um contragolpe. E ele nasceria em Piltdown, no Reino Unido. O Homem de Piltdown, e eu quero que você guarde esse nome, seria um contragolpe fulminante na guerra ideológica que se formava perante a guerra armamentista. E para ilustrar essa parte da história, eu trouxe outro trecho traduzido do Live Science de Jesse Slazey. E ele diz o seguinte, abre aspas: Em 1912, um arqueólogo amador chamado Charles Downson escreveu ao Museu de História Natural de Londres, alegando ter descoberto o elo evolutivo perdido entre macacos e homens num fóssil que desenterraram em Piltdown. Esse foi o início da história do Homem de Piltdown, uma das mais bem-sucedidas histórias da comunidade científica da época. Os fósseis tinham a mesma cor marrom avermelhada escura das cascalheiras circundantes do Pleistoceno ou do Plioceno, que são períodos que podem datar a até 2,5 milhões de anos na nossa contagem. Pensando de trás para frente, é como se ele estivesse entre o Homo habilis e o Australopithecus, muito antes do Homo heidelbergensis, o fóssil alemão que a gente também encontrou na Espanha no nosso último capítulo. É dele que está falando. Isso quer dizer que o Homem de Piltdown estaria antes do Homo heidelbergensis, trocando em miúdos. Continuando o texto, a mandíbula lembrava de um macaco, enquanto o crânio parecia humano, e o dente canino podia ter pertencido a qualquer uma das espécies. Tomados em conjunto, os fósseis pareciam sugerir que o seu dono exibia características tanto de macacos como de humanos, e era, portanto, o elo perdido. A cronologia exata das primeiras descobertas de Piltdown não é clara. De acordo com o autor, a história do Homem de Piltdown realmente começa com a publicação de 1859 de Sobre a Origem das Espécies, de Charles Darwin. Se a teoria da evolução por seleção natural de Darwin fosse verdadeira, pensavam as pessoas, deveria haver fósseis que ligassem claramente os macacos aos humanos modernos. Esse fóssil de ligação passou a ser chamado de elo perdido, e a procura tornou-se uma corrida que ultrapassou a comunidade arqueológica no século XIX. Cientistas na Bélgica, França e Alemanha descobriram fósseis humanos primitivos que lançaram luz sobre a evolução humana. Entre essas descobertas estava um altamente significativo fóssil da mandíbula do Homo heidelbergensis, que você já conhece, encontrados na Alemanha em 1907. Os laços geopolíticos entre o Reino Unido e o continente eram relativamente fracos. As tensões que viriam à tona da Primeira Guerra Mundial já estavam fermentando. Os britânicos ficariam com inveja dessas descobertas e quiseram encontrar o seu próprio homem primitivo para trazer a glória ao Reino Unido. Hancock escreveu que os franceses provocavam os britânicos por causa da sua falta de fósseis, chamando-os de caçadores de seixos. E é nesse ambiente que entra Charles Downson, um advogado e arqueólogo amador que já havia doado uma coleção de fósseis ao Museu Britânico.
Um dia, Dawson viu que um pouco de cascalho havia sido escavada para construir um lago em Piltdown, Sussex. Ele ficou maravilhado com o local, tanto que em pouquíssimo tempo começou as escavações. E sobre elas, a gente vai falar depois do intervalo. Doutor e professor Sheikh Anta Diop foi o responsável por tirar o parenta do seu sono de beleza, e as pessoas que colaboram com essa iniciativa são as responsáveis por fazer com que isso aconteça de maneira tão fluida e agradável. Bom, nessa altura do campeonato, você já entendeu que eu vim aqui falar sobre a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta, que faz com que muitas coisas aconteçam aqui. Inclusive que a gente consiga manter o próprio Parentalidade Preta como uma iniciativa independente. E é óbvio que eu preciso dizer que algumas pessoas mantêm isso acontecendo. E é sobre elas que eu vou falar um pouco agora. Essas pessoas fazem com que o Parentalidade Preta se mantenha independente e rentável, fazendo com que a gente tenha liberdade de pesquisa, consiga materiais e consiga construir outras coisas. Não fosse só isso, essas pessoas também mantêm os grupos terapêuticos, pagando o profissional especialista em masculinidades pretas que o Parentalidade Preta mantém com encontros mensais. A nossa meta para 2024, você já sabe, a gente queria transformar isso em quinzenal para que a gente pudesse abraçar mais pessoas ao longo do ano. Seriam mais encontros, mais homens pretos falando sobre saúde mental, e isso tudo garantido por uma comunidade engajada que é composta pelos financiadores do Parentalidade Preta. E eu tô te convidando para fazer parte dessa comunidade e aumentar o escopo do Parentalidade Preta, fazendo com que ele se mantenha cada vez mais independente e sustentável, porque você sabe, produzir um podcast e garantir o funcionamento de todo esse universo custa dinheiro. Vivemos no mundo capitalista, infelizmente. Então, se você quiser conhecer a campanha de financiamento coletivo do Parentalidade Preta, dá um pulo lá no apoia.se/parenta, o link tá na descrição desse episódio. Lá você vai conhecer a campanha e entender para onde vai o apoio que você pode prestar para a Parentalidade Preta. Lá você vai encontrar tudo, inclusive as faixas de valores com as quais você pode apoiar essa iniciativa. A gente tem uma meta inicial que são 500 apoiadores. 500 apoiadores faz com que a gente consiga fazer muito mais coisas por esse universo e ainda se manter independente, que é o mais importante para um podcast que tem esse cunho crítico, que é o Parentalidade Preta. Eu não vou deixar de pedir aqui também para você classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador de podcast. Dê nota 5 estrelas, dê uma nota máxima. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá um like, compartilha, dá um joinha, faz o que der para fazer para que a gente continue projetando e entregando o Parentalidade Preta para mais pessoas que ainda não conhecem essa iniciativa e que a gente consiga fazer esse universo fluir de uma maneira geral. E por último, mas não menos importante, se você tem uma marca, não importa o tamanho dela, considere anunciar aqui no Parentalidade Preta, nesse espaço que a gente está disponibilizando. Isso vai ajudar com que a gente faça com que sua marca chegue para mais pessoas e a gente cresça junto durante esse ano que vai entrar. Bom, então esses são os recados que vão se repetir ao longo desse especial. Eu espero que você tenha condições aí de fazer com que a gente chegue mais longe em 2024 e tá super convidado ou convidada para acompanhar a nossa campanha de financiamento coletivo. Seria muito importante fazer com que a gente projetasse mais o Parentalidade Preta. Todos os links que você precisa estão aqui abaixo na descrição desse episódio. A gente volta agora para a segunda parte desse especial, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Certo dia, durante os trabalhos no pretenso sítio arqueológico, vieram até Dawson com algo parecido com um coco, que provavelmente seria uma caveira. Ele pediu a um professor de química local, Samuel Allison Woodhead, que se juntasse a ele numa escavação, mas os dois encontraram apenas pedaços de pedra de ferro e algo que lembrava um crânio. Em 1909, Dawson fez parceria com um jesuíta chamado Pierre Teilhard de Chardin. Os dois escavaram juntos nos anos seguintes e ocasionalmente se juntaram a outros arqueólogos amadores. Os historiadores sabem que em fevereiro de 1912, Dawson procurou Arthur Smith Woodward, responsável pela geologia do Museu de História Natural e amigo de Dawson. E é nesse ponto que tem uma reviravolta importante na guerra e no eixo das descobertas geológicas. De acordo com o autor, Dawson haveria escrito que tinha encontrado uma porção espessa de um crânio que rivalizaria com o Homem de Heidelberg em solidez. Então ele mostra a Smith Woodward pedaços desse suposto crânio. De acordo com Michael Farquhar, um renomado escritor, Smith Woodward ficou tão entusiasmado com as descobertas que dedicou o resto da sua vida para estudá-las. Ele viajou com Dawson para o local em Piltdown e começou a escavar com ele. Eles encontraram uma mandíbula, uma dentição e mais fragmentos de crânios e ferramentas primitivas. Eles sugeriram que todos esses restos pertenciam ao mesmo indivíduo,
e esses fósseis ficaram conhecidos como o Homem de Piltdown. Smith Woodward reconstruiu os fragmentos do crânio que ele supôs ser o elo perdido, um ancestral humano que viveu há mais de 500 mil de anos. Tempo superior à chegada dos que viriam ser os Neandertais na Europa, havia agora sim um elo perdido, e cabe-se ressaltar que Lucy só seria descoberta dali a 72 anos, em Afar, na África, mais precisamente na Etiópia. Só que agora, juntamente com um apelo crescente para a guerra, a Entente detinha um avanço, um elo perdido, que traria à luz as sombrias relações do Reino Unido com o restante do bloco. Seria uma descoberta europeia importante que mudaria o cenário mundial. Aquela reviravolta no tabuleiro político faria o sol nascer com novos ares para a derrocada da guerra que se fazia iminente. Foi quando, em 1912, pelas mãos de Woodward e Dawson, se registrou uma nova era. Seria catalogado, enfim, o Eanthropos dawsoni, o homem do amanhecer de Dawson. Esse fato reverberaria na comunidade científica por mais 50 anos, mudando muito a concepção da antropologia moderna, inclusive mudando o eixo do berço da humanidade. Fato esse que seria muito interessante à Europa para a época, que mantinha o jogo colonial, tendo na África diversas colônias. O Homem de Dawson traria para a Europa o berço da humanidade, assim como ela se caracterizava como o berço da civilização. Em Piltdown, Dawson tinha nas mãos o regozijo de qualquer eurocentrista, o sonho da filosofia ocidental, a prova cabal de que a humanidade viria do norte do Equador. O Reino Unido tinha nas suas mãos o Homem de Piltdown. Além do avanço na corrida filosófica e armamentista, estaria consagrada a superioridade europeia perante o restante do mundo. Mas para falar dessa propensa superioridade, a gente vai precisar passar por um controverso pensador. Um filósofo que, de maneira racista, eurocêntrica e etnocêntrica, amaldiçoou intelectualmente o continente africano. No próximo capítulo, a gente vai falar sobre como Hegel propõe a falta de história e a eterna negação da razão à África. Fato esse que, se remontado com a perspectiva, entre aspas, correta, mudaria de vez o centro da historicidade mundial. Uma vez achado o elo perdido em Piltdown, seria só uma questão de tempo até que a África se tornasse um grande reduto unicamente exploratório. Mas a gente vai falar disso no próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse foi mais um episódio do especial Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. Esse é um spin-off do Parenta, que é o carro-chefe aqui do podcast Parentalidade Preta, onde eu vou propor uma construção em comemoração ao centenário do nascimento do doutor e professor Cheikh Anta Diop, que tanto é referência para as construções do Parentalidade Preta como o universo. O podcast Parentalidade Preta faz parte do Parentaverso, que é um universo que se completa e se expande em qualquer lugar onde você consiga achar a menção Parentalidade Preta. Em todas as mídias do Parentalidade Preta eu busco compartilhar ferramentas que eu adquiri ao longo do tempo para que a gente possa investir numa criação racializada, que projete os nossos filhos para frente com uma consciência racial empoderada de verdade. Eu não sei se você sabe, mas exatamente nesse momento, em dezembro de 2023, o podcast Parenta, que é o carro-chefe aqui do Parentalidade Preta, está entre temporadas. Isso quer dizer que esse episódio é um spin-off. A gente está soltando conteúdos além que estão expandindo esse universo. Então, se você gostou desse especial, eu vou te convidar para continuar por aqui e até que saia o próximo episódio, você ouça os outros episódios aqui do podcast Parentalidade Preta e tudo que tem sido compartilhado até agora. Bom, eu te espero na próxima. Não deixa de acessar o @Parentalidade Preta e de colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que faz com que esse universo aconteça. Acessa lá o apoia.se/parenta. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém e não deixa de classificar o Parentalidade Preta aí no seu tocador. A gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais.